Bom dia a todos. Verificando lista de presença, vendo um coro regimental, invocando a produção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2024. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesse momento, coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida dia 25 de janeiro. João de sequência. Aprovada. 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 Aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da sessão ordinária. Nesse momento, solicito a leitura das indicações. Os vereadores que o presente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao expediente do prefeito municipal, dando ciência às seguintes indicações conforme segue. Indicação número 18, 2024. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, realize os seguintes serviços na estrada Adirle Prevot, na Lagoa. Item 1. Manutenção completa de toda a estrada Adirle Prevot e de todas as vias que nela iniciam, com colocação de saibro. Atenção especial ao trecho em frente ao Ferro Velho da Sila e em frente à residência do senhor Raulzinho. Item 2, serviço de limpeza de manilhas e boca de lobo na referida via, próximo ao Ferro Velho da Sila também, bem como a necessidade de limpeza da vegetação que tem tomado conta do local. Quem assina a indicação, vereador Cícero Antônio da Silva. Indicação número 19. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, verifique a possibilidade e, consequentemente, a construção de uma lombada na rua Pedro Afonso Claudino, no Salto da Boa Vista, Ouro Fino, tendo como referência o barracão Ferfran, a fim de reduzir a velocidade com que os veículos circulam pela via. Assina a indicação o vereador Sidney José de Lima. Indicação número 20. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize manutenção completa na estrada do Vô Soroca, tendo como referência a propriedade da família Karpinski, Dona Lourdes, entre outros moradores. Pedimos que seja colocado saibro em trechos críticos da via. Assina a indicação o vereador Josmar Luiz Camargo. Indicação número 21. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize o seguinte serviço. No item 1, troca de lâmpada queimada em frente à unidade consumidora da senhora Débora Carolina da Silva, na estrada do Ribeirão do Meio. No item 2, troca de lâmpada queimada em frente à unidade consumidora da senhora Sandra Regina Rodrigues, na estrada principal do Córrego das Pedras. Quem assina a indicação é o vereador Adilson Luiz de Oliveira. Indicação número 22. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, realize a manutenção completa das estradas principais e, se possível, das secundárias, no bairro da Campestre e regiões arredores, como Canguera, Papanduva e outras. Pede-se melhorias com os serviços que auxiliam o escoamento das águas pluviais,
para manter a via em boas condições de circulação por mais tempo. Assina a indicação o vereador Everaldo Schlosser. Indicação número 23. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a manutenção completa tanto na Estrada Nova quanto na Estrada Velha do Postinho, tendo em vista a situação que ambas se encontram. Indica ainda que sejam realizadas manutenções na via da área central do Postinho, bem como no sentido para o Quiriri. Seguem fotos da Estrada Velha e trecho de mais dificuldade de circulação. A justificativa deste pedido, que foi solicitado por moradores e demais cidadãos que utilizam as vias da localidade acima informada e que aguardam a manutenção o mais breve possível. Esperamos pelo atendimento a este pedido. Assina a indicação vereador Everaldo Schlosser. Indicação número 24. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a manutenção completa na estrada do Papanduva, que inicia ao lado da capela, pois, além da dificuldade de circulação que os moradores têm encontrados, há também canos d'água que estão expostos, sujeitos a danos e a comprometer o abastecimento das águas. Assina a indicação o vereador Everaldo Schlosser. São essas. Então, determine que sejam encaminhados ao Poder Executivo para as devidas providências. Nesse momento, solicito a leitura do requerimento para deliberação no plenário. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberado pelo plenário, requer requerimento número 6 de 2024. A súmula é convocação dos aprovados em concurso. Alguns candidatos aprovados no concurso número 1 de 2022 relataram que estariam sendo renovados os contratos de profissionais na área da enfermagem aprovados em concurso temporário, afastando assim a possibilidade de convocação imediata de candidatos aprovados no referido concurso 1 de 2022 para o quadro permanente de funcionários. Ainda houve relatos de contratações de profissionais na área de enfermagem terem sido contratados via empresa terceirizada, retardando ainda mais a convocação dos aprovados no concurso 1 de 2022. Por fim, ainda mencionaram que situação similar estaria ocorrendo com o cargo de técnico em radiologia, cargo este que aguarda a convocação para o cargo permanente. Sendo assim, requer resposta detalhada, explanando os motivos que levaram a administração a renovar contratos de PSS, ao invés de realizar convocação dos aprovados nas áreas da enfermagem no concurso 1 de 2022. Requer também resposta se houve contratação de profissionais de enfermagem via empresa terceirizada após a homologação do resultado final do concurso 1 de 2022, listando nomes e cargos de todos os contratados, bem como a explicação sobre a renovação do contrato de técnico em radiologia e o motivo da não convocação dos candidatos aprovados no concurso. A justificativa é que trata-se de relato de alguns candidatos aprovados no concurso público 1 de 2022, que, ao se depararem com a recente renovação dos contratos via PSS, procuraram o vereador demonstrando insatisfação com o ocorrido e questionando sobre os motivos que levaram a administração a escolher por temporários quando se há candidatos para cargos permanentes aguardando a convocação. Desta forma, para trazer transparência e esclarecimentos, aguardamos o envio da resposta detalhada para que seja possível compartilhar com os candidatos que têm relatado essa situação. Assina o requerimento o vereador Adilson Luiz de Oliveira. Coloco em votação. Vamos em sequência. Aprovado. 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 Requerimento número 7 de 2024, a súmula é gratificações. Requer listagem completa de todos os servidores que estão recebendo gratificação em conformidade com a nova legislação sancionada em 2023, tanto para a administração geral quanto para a saúde. Requer que seja informado ao mínimo o nome do servidor, cargo efetivo, local atual de lotação, especificação, motivo da gratificação, simbologia e porcentagem da gratificação. Em caso de haver funcionários com duas gratificações, listar separadamente o motivo de cada gratificação e a respectiva porcentagem.
Por fim, que seja relacionado ao nome de cada servidor o número de cada portaria que concedeu essa gratificação, para facilitar posterior consulta no Diário Oficial dos Municípios. A justificativa é que alguns servidores procuraram os vereadores para questionar sobre a concessão de gratificações. Alegam que, via portal da transparência, não consegue identificar quem recebe gratificações acumuladas e nem qual a categoria de cada gratificação. Desta forma, aguardamos a resposta detalhada para que seja possível compartilhar com os interessados que relataram essa situação. Assino o requerimento vereadores Sidney José de Lima e Raquel Mercedes Alves dos Santos. Coloque em votação o requerimento apresentado. Joana Sequência. Aprovado. 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 Requerimento número 8, 2024, a súmula é pavimentação. Requer informações detalhadas do motivo da paralisação das obras de pavimentação na Rua Manuel Alves de Oliveira, Centro. Requer ainda que sejam enviadas as seguintes informações. No item 1, cópia do contrato com a empresa responsável pela obra. No item 2, relação dos pagamentos efetuados em favor da empresa. No item 3, informação de destinação das pedras e paralelepípedos removidas da via. No item 4, cópia de todo o projeto da engenharia. Geométrico, drenagem, sinalização, enviar pelo e-mail da Câmara Municipal. E no item 5, cópia de todas as planilhas de medições dos serviços realizados desde o início da obra, vinculados a cada pagamento, até a data de 31/1/2024. Cópia do comprovante de envio ao TCE Paraná de todas as planilhas de medições até a data de 31/1/2024. E porcentagem total concluída da obra. A justificativa é que quem circula pelo local se depara com calçadas obstruídas, falta de sinalização de buracos e trechos possíveis de acidentes. Também há de se destacar que o atual cenário não facilita a circulação do transporte escolar e de toda a comunidade escolar do CEMEI Tio Jango, que está localizada às margens dessa via. Não há nenhum comunicado à Prefeitura trazendo motivos da paralisação da obra. Dessa forma, para trazer transparência e esclarecimentos, aguardamos o envio desta resposta detalhada para que seja possível compartilhar com os cidadãos que têm relatado essa situação. Assino o requerimento, o vereador Adilson Luiz de Oliveira. Coloque em votação o requerimento apresentado. Joana Sequência. Aprovado. 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 Então, declaro aprovados os requerimentos e determino o encaminhamento do Executivo Municipal para as devidas providências. Hoje, na ordem do dia, a apresentação do parecer das comissões ao veto referente ao projeto de lei número 24 de 2023, que denomina vias públicas e dá outras providências. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 13 de 2024, referente ao veto apresentado ao projeto de lei municipal número 24, de 17 de novembro de 2023, da autoria do Poder Legislativo. Da Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos do artigo 52, parágrafo 4º, inciso 7 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre o mérito da proposição, assim entendida a colocação do assunto sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade no caso do veto. O projeto de lei número 24, de 17 de novembro de 2023, apresentado pelo Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Joana Antônio de Oliveira e Ricardo Chicoves de Oliveira, que dispõe sobre a denominação de vias públicas e dá outras providências, foi vetado parcialmente pelo prefeito municipal. O veto fora fundamentado pela Secretaria do Urbanismo e Serviços Urbanos, com um documento através do memorando 228 de 2023 e o parecer número 21 de 2023 do setor de engenharia, em que menciona a análise feita dos técnicos no setor de urbanismo. Os pareceres apontam equívocos nas coordenadas das vias nomeadas, bem como a questão de algumas nomeações terem como objeto servidões de passagem, estabelecidas em imóveis particulares, e cuja denominação depende da vontade dos respectivos proprietários. Portanto, por vício material, o chefe do Poder Executivo vetou parcialmente o projeto de lei número 24, de 17 de novembro de 2023, de iniciativa do Poder Legislativo. É o breve relato dos fatos.
Inicialmente, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal e no artigo 58, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, o veto for apresentado dentro do prazo legal. Considerando as razões do veto, onde os pareceres técnicos que apontaram equívocos nas coordenadas de vias a serem nomeadas, bem como a questão de algumas nomeações terem como objeto servidões de passagem estabelecidos em imóveis particulares e cuja denominação depende da vontade dos respectivos proprietários. Os membros da presente comissão acatam o veto apresentado pelo prefeito municipal, entendendo pelo vício material observado os equívocos presentes no projeto de lei. Desta forma, nos termos do artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal, do artigo 58, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, em discussão única e votação aberta, ocorrerá a votação do veto, o qual somente poderá ser rejeitado por maioria absoluta. Conclusão. Considerando o exposto acima, os membros da presente comissão acatam o veto apresentado pelo prefeito municipal. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal Tijucas do Sul, Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Coloco em votação, então, o veto, João de sequência. Bom, isso aí eu conversei com o prefeito, né, e o engenheiro, então eles me chamaram para uma conversa, explicando por que foi vetado, né. Então aconteceu ali uns erros de coordenada, né? E pelo que eles me explicaram, eu cheguei à conclusão que, então, eles vetaram, né? Com certeza estão corrigindo, ou já corrigiram, né? Então, vai ser tudo acertado, já foi acertado da melhor forma, né? Então, eu acolho o veto. Eu acolho o veto. Recebemos o veto. Acolho o veto. Contra o veto. Apoio o veto. Aceito o veto. Então, determino o arquivamento do projeto de lei. Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões, votação do projeto de lei número 4 de 2024, do Poder Legislativo Municipal, que altera, no que se especifica a lei Municipal 429 de 2013, que institui plano de cargos, carreiras e vencimentos, servidores da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Da Comissão de Constituição e Justiça. A proposição em análise visa ampliar para 2 o número de vagas do cargo de contador, além de extinguir o cargo de auxiliar de serviços gerais. Nos termos do artigo 18, do artigo 30, inciso 1, ambos da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual e do artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a presente proposição encontra-se em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município, eis que trata de assunto de interesse local. Quanto à iniciativa, trata-se de matéria privativa do Poder Legislativo, conforme estabelece a Lei Orgânica do município no seu artigo 30, inciso 4. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95, de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando assim garantida a juridicidade. Por fim, esta comissão acompanha o parecer jurídico exarado pelo procurador da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, que segue em anexo. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 4, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando o parecer do setor da contabilidade, emitido pelo responsável técnico da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, onde constou que o índice do referido projeto é de 0,1%, com projeção para o ano 2024,
chegar a 3,17%, estando abaixo do limite de alerta, que é de 5,7% da receita corrente líquida. Dessa forma, não há óbices à aprovação do presente projeto de lei, eis que se encontra em totais condições de ser votado em plenário. Destaque-se que o parecer contábil também se encontra em anexo. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 4, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Everaldo Schlosser, presidente, Raquel Mercedes, secretária, Joana Antônio, relator. Coloco a segunda discussão. Bom, explicando mais uma vez esse projeto, qual a gente aqui realizou a conversa com os demais vereadores, a necessidade da gente fazer essa ampliação devido à vacância de uma vaga do administrativo, qual passou em outro concurso, deixou aqui, e a gente não teria mais uma vaga de concurso em aberto a não ser o cargo de contador. A gente pensou nesse momento porque a gente necessita de alguém na parte de compras, o qual a gente viu ali o contador, ele consegue ter essa estrutura de fazer as compras, ele já está ali com uma tarefa que diz no cargo, e para que a gente possa realizar todas as nossas rotinas aqui sem nenhum prejuízo. Também a questão da gente fazer aí a extinção do cargo de serviços gerais da Câmara Municipal, caso também a gente teve aí uma pessoa que também acabou pedindo exoneração, e contamos com apenas qual a gente necessita, pelo tamanho dessa estrutura, de alguém para estar acompanhando e ajudando aí os serviços até da nossa colega Jennifer. O porquê da gente fazer a exclusão, a gente transformar e fazer essa convocação do segundo contador, porque a gente terá aqui que percorrer com um novo concurso para chamar o administrativo, porém a gente não conta com tempo hábil de fazer esse concurso aí e chamar antes do período eleitoral, qual aí a gente poderia chamar essa pessoa em novembro ou quem sabe a próxima legislatura. Então esse é o momento de a gente fazer essa daí em virtude da nossa Câmara Municipal. Então coloco em votação projeto, João, em sequência? Aprovado. 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 Então, determina encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões e votação do projeto de lei número 5, 2024, Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Tijuca do Sul para o 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 da outras providência. Solicito a leitura dos pareceres. Da Comissão de Constituição e Justiça. Os subsídios dos vereadores são fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, e o texto constitucional foi explícito ao prever que os subsídios dos vereadores devem ser fixados pelas respectivas câmaras municipais, observado o princípio da anterioridade, ou seja, em cada legislatura para a subsequente, conforme o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, é esta a regra prevista. Aliás, também no artigo 80 do regimento da Câmara consta que os subsídios dos vereadores serão fixados por lei de iniciativa da mesa diretora no último ano da legislatura para viger na subsequente, antes das eleições municipais, observados os limites e critérios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, determinando seu valor em moeda corrente no país, vedada qualquer vinculação. No mesmo sentido, também estabelece no inciso 6 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal do Município de Tijucas do Sul, que diz que compete exclusivamente à Câmara Municipal, entre outras atribuições, fixar através de lei o subsídio dos vereadores para a legislatura subsequente, antes da data das eleições municipais, que deverá ser reajustado com os mesmos índices e a mesma data dos reajustes concedidos aos servidores municipais.
A partir do ano de 2025, o vereador Tijucas do Sul receberá também no subsídio a gratificação natalina. Vale ressaltar que o presente projeto cumpre o prazo do processo legislativo, tendo em vista que a fixação do subsídio dos agentes políticos deve observar a edição da lei em data anterior às eleições, as quais ocorrerão em 6 de outubro deste ano. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso garantida a juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 5, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Haja visto o parecer do setor de contabilidade emitido pelo responsável da Câmara Municipal, onde constou que, com a projeção para o ano 2024, chega a 3,15, estando abaixo do limite de alerta, que é 5,7% da receita corrente líquida. Dessa forma, não há óbices à aprovação do presente projeto de lei, eis que se encontra em totais condições de ser votado no plenário. Destaca-se que o parecer contábil também encontra-se em anexo. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exala parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 5, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Veraldo Schlosser, presidente, Raquel Mercedes, secretária, e Joana Antônio, relator. Antes de começar a segunda discussão, solicito também que seja feita a segunda discussão, a apresentação dos pareceres das comissões e a votação posterior do projeto de lei número 6, 2024, do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Tijucas do Sul para o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Solicito a leitura dos pareceres. Da Comissão de Constituição e Justiça. O subsídio dos agentes políticos municipais deve ser fixado por lei, por iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, com observância do princípio da anterioridade, segundo estabelece o inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal. Ainda quanto à iniciativa, na Lei Orgânica do Município de Tijucas do Sul, prevê no seu artigo 30, inciso 7, que compete exclusivamente à Câmara Municipal, entre outras atribuições, fixar através de lei o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários para a legislatura subsequente antes das datas das eleições municipais, que deverá ser reajustado com os mesmos índices e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores municipais. Da leitura dos dispositivos supramencionados, percebe-se que a ordem constitucional estabelece que a fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários se dá por ato da própria Câmara, observada a anterioridade, isto é, a fixação de uma legislatura para vigência na seguinte. Logo, uma vez fixados, os subsídios são irredutíveis, por força da proteção do artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando assim garantida a juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 6, da autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando o parecer emitido pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal, onde constou que o município terminaria o exercício de 2024 com um índice de despesa
pessoal de 47,88%, estando abaixo do limite de alerta, que é de 48,6%, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, não há óbices à aprovação do presente projeto de lei, eis que se encontra em totais condições de ser votado em plenário. Destaca-se que o parecer contábil também encontra-se em anexo. Conclusão. Considerando o exposto acima, Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 6, da autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Everaldo Schlosser, presidente, Raquel Mercedes dos Santos, secretária, João Antônio de Oliveira, relator. Como os dois projetos tratam-se da mesma matéria, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 5 e o número 6 de 2024. Conforme os pareceres nos traz, a Constituição ela é taxativa, ali em seu artigo 29, se não me falha a memória, na questão da fixação do subsídio para os vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Isso sempre respeitando aí o princípio da anterioridade, quer dizer aí o último ano antes de uma nova gestão, de uma nova legislatura, e o que está sendo proposto aí é se manter, não ter nenhuma alteração, no entanto, fixando aí para 2025 até 2028 aí no mesmo subsídio que hoje está atual. Então, nesse momento, coloco em votação o projeto de lei número 5 e número 6 de 2024. Vamos em sequência? Aprovado. Aprovados. Aprovados. Aprovado. 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 Então, declaro aprovados os projetos e determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 7 de 2024, do Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Joana e Ricardo, denomina vias públicas e dá outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 7 de 2024. O projeto de lei tem por finalidade trazer nomenclaturas às vias públicas em algumas comunidades de Tijucas do Sul. Na ocasião, serão homenageados cidadãos que colaboraram com a história e desenvolvimento de Tijucas do Sul, sendo esta uma singela forma de deixarmos viva a lembrança de todos e a contribuição desses cidadãos. Anexo segue histórico dos homenageados. Todas as nomenclaturas receberam parecer do setor da engenharia, conforme dispõe a legislação municipal. Assina vereadores Joana Antônio de Oliveira e Ricardo Chicoves de Oliveira. Então, determino o encaminhamento às comissões de Constituição, Justiça e Administração de Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 8 de 2024, de autoria dos vereadores Joana e Ricardo, que reconhece a servidão de passagem da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 8 de 2024. O projeto de lei tem por finalidade reconhecer a existência de servidões de passagem em algumas comunidades de Tijucas do Sul. O projeto também corrige algumas coordenadas conforme apontado no veto ao projeto de lei número 24 de 2023. Todas as vias receberam parecer do setor de engenharia quanto ao reconhecimento de servidão de passagem, conforme dispõe a legislação municipal. Assina vereadores Joana Antônio de Oliveira e Ricardo Chicoves de Oliveira. Então, determino o encaminhamento às comissões de Constituição, Justiça e Administração de Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 4 de 2024, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio transporte universitário para estudantes do município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 4 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, valemos-nos da presente mensagem para encaminhar a esta colenda Casa de Leis o projeto de lei número 4 de 2024, que trata da concessão de auxílio transporte universitário para o transporte de estudantes do município regularmente matriculados em curso superior e cursos médio-técnicos devidamente autorizados pelo MEC. E estudantes matriculados em cursos preparatórios, residentes e domiciliados no município de Tijucas do Sul para as cidades de Curitiba e São José dos Pinhais. Tendo em vista que o período letivo de algumas instituições logo se inicia,
Necessitamos que o presente projeto seja apreciado e votado em regime de urgência especial, conforme previsto no artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Câmara. Certo de contar com o apoio dos nobres integrantes desta Casa de Leis, na aprovação da proposta, renovo meus protestos de elevada estima e consideração por Vossa Excelência, subscrevendo-me cordialmente, José Alter Moreira, Prefeito Municipal. Conforme mensagem, solicita apreciação do referido projeto em regime de urgência especial, coloque em votação o regime de urgência. Senhor, nessa sequência. Aprovado. 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 Então, nesse momento, coloque em primeira discussão. Esse projeto, né, conforme já até aprovado, né, veio em regime de urgência especial, né, chegou para a gente ontem, né, após o almoço, e como é urgente, né, a preocupação nossa é em atender o estudante, né, então estivemos em discussão a tarde toda ontem, vereador Sidney e vereador Adilson fizemos ofício à prefeitura, né, uma das preocupações nossas também era com relação ao valor, né, que seria cobrado no futuro dos alunos. Encaminhamos proposta à prefeitura ali para que esse valor fosse o mínimo possível, né, para que possa dar o suporte, o auxílio ali àqueles que estão estudando, visto a dificuldade, né, que tem um estudante ali que já tem o custo ali com a sua faculdade. Então, encaminhamos esses ofícios e ao qual chegou a resposta hoje pela manhã para nós, né, depois de várias conversas, fomos pessoalmente lá, hoje de manhã de novo, né, para tentar chegar num consenso para que melhor possamos ali atender os nossos estudantes. Esse é o tipo do projeto que eu gosto, adoro, acho que todos nós aqui estamos de estar discutindo. É aquele projeto que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não que os outros projetos não melhorem, mas esse em si, ele vai inserir diretamente na vida das famílias. Por quê? Hoje todos nós sabemos que para você cursar um curso superior, você vai pagar uma mensalidade, e não é baixa, a não ser que você consiga alguma bolsa, mas a grande maioria paga mensalidade. O transporte até então chegava aproximadamente a R$400. E na maioria das vezes, o aluno, o estudante universitário, não tem como custear sozinho a mensalidade e o transporte. Acaba tendo que o pai de família, a mãe, tendo que muitas vezes tirar da própria alimentação, saúde, um medicamento para manter seus filhos na escola. Então, quando chegou esse projeto, a nossa preocupação, enquanto vereadores, era saber o valor dessa mensalidade. Conforme o vereador Everaldo já falou, caminhamos o ofício ontem e hoje, juntamente com os demais vereadores, se reunimos com o prefeito, o secretário de administração e a procuradora, o qual nós solicitamos que fosse nos informado o valor dessa mensalidade, que seria menor do que aquilo que eles estavam pagando. E o prefeito nos encaminhou, através desse ofício, assinado pelo prefeito municipal, que a partir desse ano o transporte universitário vai custar R$150 para cada aluno. Então isso vai gerar uma economia de mais ou menos 200, 220 para cada aluno. Tenho certeza absoluta que isso vai ajudar tanto, né, no custeio, como também no dia a dia dos alunos. Muitas vezes o aluno não pode nem fazer um lanche na faculdade porque não tem condição financeira. E temos que considerar que um estudante de Tijucas do Sul, ele faz 2 faculdades. Ele faz uma do curso e uma dentro do ônibus. Ele sai daqui às 4 horas da tarde e chega meia-noite. Então, 4 horas dentro da sala de aula e 4 horas dentro do ônibus. Então, são guerreiros, muito guerreiro. Quem se dispõe a sair daqui para fazer um curso presencial em Curitiba, todo dia e voltar, ele merece ser reconhecido. E essas pessoas serão o futuro da nossa cidade. Então, isso não a gente não está gastando, a gente está investindo na educação, investindo nessas pessoas para amanhã depois nós ter a mão de obra qualificada dentro do nosso município, para que quando abrir um concurso não venha gente de fora, nada contra quem vem de fora, mas que nós tenhamos pessoas daqui que fomentem a economia, que o que acontecia muitas vezes,
O próprio concurso nosso da Câmara, né, senhor presidente? O anterior, acho que o primeiro que passou de assistente administrativo foi 12º. Então, assim, e não é que as pessoas não querem, muitas vezes elas não têm essa condição financeira para se manter dentro da faculdade. Então, esse projeto, tenha certeza que, além de ajudar quem já está estudando, vai ajudar quem pretende estudar e vai, no futuro, trazer para nós uma mão de obra qualificada do nosso município. Com certeza, vereador Sidney, muito bem colocadas suas palavras. Tá de parabéns à gestão por proporcionar esse investimento em educação que vai, né, ter o retorno aqui para os nossos munícipes, para a qualificação daqueles que estão fazendo ensino superior. Isso sem contar que muitos desses alunos universitários, eu até visitava uma na semana passada, eles ainda têm aquele deslocamento da comunidade rural até o asfalto, onde passa esse transporte. Então, tem alunos universitários que precisam ou vir por conta, ou o pai ou a mãe trazer até a BR, né, até a nossa PR 281, para poder pegar esse transporte. E quando retorna, de madrugada, ainda tem que retornar para a sua casa, e no outro dia, aqueles que têm a felicidade de trabalhar, né, ainda vêm trabalhar de manhã cedo. Então, assim, tá de parabéns à gestão por essa proposição, e com certeza, né, os cidadãos tijuquenses aí que vão usufruir desse transporte agradecem muito por essa proposição. Bom, lá por segunda-feira, a gente recebeu alguns do pessoal da Oeste, qual relataram alguns problemas, o qual até algum dos alunos, Eduarda, até entrou em contato comigo desesperada, falando da questão do ônibus, que poderia ser resolvido, qual a gente, aí conversando com o executivo, qual pôde fazer dessa melhor forma, porque eu digo para vocês, eu acho que aqui a gente teve aqui colegas também utilizaram do transporte, mas eu falo em propriedade porque eu precisei desse transporte para fazer a minha faculdade. Eu sei quão grande esse projeto para a gente dar esse suporte para os alunos é importante. É importante, como o Sidney até mencionou, não é um gasto, é um investimento. Investimento aí na educação do nosso estudante, aí, do nosso adolescente. Qual também a gente viu essa questão de valores. Eu acho que também hoje o nosso poder público, conversando ontem à tarde, a gente viu uma outra forma também de você poder fazer essa contribuição, tanto pelo valor ou até então você fazer aí uma compra de uma cesta básica para mandar aí para assistente social, que seja aí encaminhada a quem necessita, mas também você também usar uma forma de você poder, a pessoa que não tem a capacidade, às vezes, de comprar ou de estar dispondo desse valor, também poder ser um voluntário, às vezes, prestar algum serviço para a gestão. Ou porque eu digo isso, às vezes a gente fala, qual o exemplo eu dei hoje, a gente vai fazer, vai ser um valor ou vai ser uma cesta, mas a pessoa vai lá, compra um referido produto, que é um produto que às vezes ela não tem nem em casa, para doar para a prefeitura poder fazer, digamos assim, ser utilizado ali na assistência social. Então, o qual deixar um pouco mais maleável, um pouco mais aí, através dessa a comissão que será criada, poder estudar caso a caso dos estudantes para dar aí oportunidade a todos. Então, a gente espera aí que, além dessa comissão, a gestão aí possa ter esse olhar mais clínico, e também a gente pede para que a associação aí dos estudantes a Oeste não acabe. Essa união entre todos os estudantes sempre esteja em conjunto para colaborar. A gente espera que por esse desentendimento, hoje que não conseguiu formar essa chapa para estar aí à frente, a própria
união, a própria organização que se chama Oeste, não pôde tocar ela sozinha, mas que não acabe essa associação, que tenham todos aí, digamos assim, que venham caminhando junto para que a gente possa, quem sabe um dia a própria associação conseguir ter um ônibus próprio, conseguir fazer aí, quem sabe um dia até a própria gratuidade. Então, a gente espera que a Oeste aí sempre fique firme. Então, nesse momento aí, eu determino o encaminhamento das comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento e determino um intervalo de 10 minutos para que as comissões elaborem seus pareceres.
Então, estamos de volta. Nesse momento, solicito a leitura dos pareceres das comissões. Parecer número 14 de 2024, da Comissão de Constituição e Justiça. Inicialmente, nos termos do artigo 18, do artigo 30, inciso 1, ambos da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual e do artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a presente proposição encontra-se em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município, eis que trata de assunto de interesse local. Ainda trata-se de competência privativa do prefeito, nos termos do artigo 8º, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista que o projeto de lei, ora em análise, trata do serviço de prestação de serviço do transporte municipal. Vale mencionar que o referido projeto de lei for enviado à Câmara de Vereadores com solicitação pelo prefeito para tramitação em regime de urgência, com base no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, seguindo o disposto do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a decisão pela tramitação em regime de urgência cabe ao plenário, caso exija apreciação pronta. Ademais, a proposta ora em análise já foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas Estadual no Acórdão 3862 de 2019, quando analisou a prestação do serviço de transporte universitário também no município de Andirá, exatamente nos mesmos moldes em que está sendo proposto esse serviço. Cabendo aqui a transcrição da notícia veiculada também no site do TCE Paraná, que diz: os municípios paranaenses podem realizar transporte universitário com veículos destinados ao transporte escolar, desde que estejam atendidas plenamente as necessidades do ensino fundamental e da educação infantil e que não haja o comprometimento dos percentuais mínimos da receita corrente líquida vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Esse serviço de transporte pode ser prestado pelo município gratuitamente ou de acordo com as disponibilidades financeiras, mediante a cobrança de preço público, cujo valor pode ser instituído por meio de ato infralegal, como um decreto. Essa é a orientação do Pleno Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE Paraná, em resposta à consulta formulada pela prefeita do município de Andirá, Ione Elizabeth Alves Abib, por meio da qual questionou se o município poderia realizar o transporte universitário para outras cidades da região com veículos da prefeitura, e ainda se tal serviço poderia ser gratuito ou como deveria ser fixada uma tarifa. Sendo assim, observa-se que há possibilidade, por meio do decreto municipal, estabelecer inclusive preço público para a prestação de serviço. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso garantida a juridicidade. Por fim, esta comissão acompanha o parecer jurídico exarado pelo procurador da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, o qual segue em anexo. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 4, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Edilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 15, da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando o parecer emitido pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, onde constou que, de acordo com o que está estabelecido nos artigos do referido projeto, não existem despesas efetivamente definidas ou diretamente criadas, tampouco critérios possíveis de mensuração de estimativa de custos efetivos ao município para a elaboração do estudo do impacto financeiro decorrentes do presente projeto de lei nesta fase do projeto. Tendo em vista o regime de urgência do referido projeto, não há tempo hábil para solicitar maiores informações.
Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara um parecer inconclusivo à tramitação do projeto de lei número 4 de autoria do Poder Executivo, tendo em vista que os dados apresentados não demonstraram os valores reais dessas despesas. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Everaldo Schlosser, presidente, Raquel Mercedes Alves dos Santos, secretária, e Joana Antônio de Oliveira, relator. Da Comissão de Administração e Serviços Públicos, o parecer número 16. O referido projeto já foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano 2019, analisando a prestação de serviço de transporte universitário exatamente nos mesmos moldes em que está sendo proposto o serviço. Considerando o parecer jurídico exarado pelo setor jurídico da Câmara Municipal, onde foi favorável em todos os aspectos. Deste modo, com base na análise realizada pela Comissão de Administração e Serviços Públicos, não há impedimento para a tramitação do presente projeto. Conclusão. Considerando o exposto acima, a presente comissão exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 4, de 31 de janeiro de 24, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Administração e Serviços Públicos, Adilson Luiz de Oliveira, presidente, Cícero Antônio da Silva, relator, e Josmar Luiz Camargo, secretário. Então, conforme nosso regimento, está a apreciação do regime de urgência especial, sendo a única discussão. Nesse momento, coloco, então, em votação o referido projeto. Joana, segue sequência? Aprovado. 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 Então, determina o encaminhamento do Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Nesse momento, começaremos, então, a palavra livre. Sidney. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, bom dia a todos presentes. Agora, de forma oficial, o projeto de lei aprovado, os nossos alunos e estudantes irão pagar R$ 150 só de transporte para poder estar se deslocando aí para São José e Curitiba. No entanto, foi uma coisa que a gente não discutiu ali na hora do processo, do projeto, pode ser que na sequência a prefeitura coloque algum transporte próprio. E isso, lógico, hoje vai com o ônibus rodoviário um conforto maior. Mas para poder proporcionar esse valor menor, pode ser que aconteça que no futuro o município tenha a frota própria para poder até mais tarde, quem sabe, até melhorar um pouco mais o preço. Mas aí a questão do conforto em relação ao rodoviário é um pouco menos. Infelizmente não dá para ter tudo na vida, mas o valor vai diminuir. Porém, pode ser que alguma das linhas, ou algum determinado dia, ou todas as linhas, sejam feitas com o transporte escolar. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, os servidores dessa casa, os colegas vereadores, vereadora. Hoje, aqui gostaria de trazer para vocês que a gente houve uma mudança de data. Sabe que a gente conseguiu fazer com que TRE viessem aqui em Tijucas do Sul para fazer as regularizações dos títulos eleitorais, tendo em vista a eleição neste ano. Para quem fez o título online aí nos últimos anos aí, devido à pandemia, também o cadastro da sua biometria, o qual é obrigatório agora. As transferências de quem veio morar para Tijucas e precisa fazer as transferências, e o pessoal aí que precisa fazer a emissão do título eleitoral também vai poder fazer agora. Tem alguns documentos que são aceitos aí para comprovação do endereço, qual aqui você está a nota do agricultor, comprovante de cooperativa, declaração de matrícula do filho em escola e creche, carteirinha de vacinação atual, né, no caso, folha de resumo do CRAS, ficha de atendimento do posto de saúde, carnê de IPTU, comprovante de algum benefício do município e outros aí que comprovem aí o vínculo com o município de Tijucas do Sul. Porém, a gente teve esta mudança de data, então a todos será feito na Galeria da Cidadania nos dias 8 e 9 de fevereiro. Numa quinta e na sexta-feira, na próxima, das 11 às 17. Foi alterado
é por conta do TRE. Então, aí, passando, confira lá no site da Prefeitura. A gente vai estar também disponibilizando aí no site aqui da Câmara Municipal e nas redes sociais, para que a gente possa aí estar informando essa mudança de horário. Então, todos os colegas vereadores quiserem também fazer essa publicação. E nada mais havendo se tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando o próximo dia 8 de fevereiro às 10 horas. Muito obrigado.